Pessoal, eu quero trazer uma reflexão hoje aqui sobre a falta de assumir as responsabilidades. Dentro de um contexto de que, principalmente quando o ser humano erra. Porque eu acredito que uma das razões de o ser humano provocar o caos e as tragédias, uma das razões é essa falta de assumir suas responsabilidades, porque quando não assumimos a nossa responsabilidade, principalmente quando erramos, ou eu poderia dizer quando pecamos, nós estamos aumentando a tragédia cometida. Estamos dando mais extensão para a consequência, prolongando o tempo de consequência. Eu quero trazer isso baseado num caso que eu estava acompanhando, sobre um ato cometido por um homem, um ato bem hediondo, né? Esse caso voltou a florescer, e eu vendo esse caso, o Espírito Santo começou a me ensinar, começou a me mostrar algo que é um dos grandes erros da humanidade. Não estou me tirando, não estou me colocando fora disso, porque eu também sou ser humano. É de não assumir suas responsabilidades, não reconhecer seus erros, não assumir quando erra. E o pior, muitos não assumem, encobertam, e muitas pessoas ao redor, muitas vezes, cooperam para que isso continue sendo encobertado. Sendo que pessoas que são instruídas por Deus, direcionadas pelo Espírito Santo, um dos conselhos mais sábios que ela vai dar para uma pessoa quando ela comete um erro, um pecado, independente do nível de gravidade que seja, o nível de consequência, assuma a responsabilidade. Reconheça que errou, assim você vai vencer, você não vai cometer novamente, você vai ser liberto disso. Coloque isso para fora. E eu vendo isso, baseado nesse caso que aconteceu dentro de uma instituição de líderes bem conhecidos, e o homem que cometeu esse ato, ele é marido de uma mulher bem conhecida também, né, por ser cantor, enfim, não vou entrar em detalhes, porque eu quero trazer aqui o ponto-chave é a reflexão. Mas nós cristãos, principalmente nós cristãos, é essencial reconhecermos quando nós erramos e assumirmos a responsabilidade de nossos erros, nossos pecados. Isso é muito lindo para Deus. Aquilo que muitas vezes é feio para o ser humano, vai ser estranho, vai ser vergonhoso, para Deus vai ser um ato nobre. Porque afinal muitas pessoas não colocam para fora, não confessam, não se abrem, porque existe um sabotador que a impedem dela fazer isso, que se chama medo. Medo de que outras pessoas vão pensar, medo, a vergonha também é outro sabotador. Só que ela esquece de como que Deus pensa e como que Deus quer pensar com aquilo que aconteceu. Por exemplo, nós cristãos declaramos que Deus é misericordioso, e vou mais forte, que a sua misericórdia dura para sempre. Isso é uma verdade bíblica, é um dos atributos do Criador, é que ele é misericordioso. Afinal, Jeremias, Lamentações 3, ali ele declara que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós não, estou parafraseando, nós não sequer acordaríamos. Se não fosse a misericórdia, nós estaríamos consumidos. Mas existe uma responsabilidade por ele nos ter misericórdia de nós. E existe um ponto de que eu posso estar experimentando a misericórdia dele, ou posso não estar experimentando. Que incrível isso. Ele é misericordioso. Suas misericórdias não têm fim. Porém, entretanto, melhor dizendo, baseado em Provérbios 28, onde Deus me trouxe 28:13, vai dizer assim, ó: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará,
Davi, ele não estava sendo próspero enquanto ele encobertava o pecado que ele tinha cometido. Davi, ele não estava sendo, falando de identidade, não estava vivendo de maneira próspera também diante de Deus, aos olhos de Deus, enquanto o profeta não alerta por meio de uma história, contando uma parábola para ele, até que ele cai numa nobreza, os seus olhos se abrem, ele cai numa nobreza de humildade e ele reconhece que tinha cometido tal pecado, não somente diante dos homens, mas pecado contra Deus. Tinha cometido um pecado contra o Senhor. E ali ele sim prospera novamente, porque ele confessa. Porque o lado B de Provérbios 28:13 vai dizer: o que as confessa e a abandona alcançará misericórdia. A palavra ela tem poder. Quando você declara algo, quando você confessa, joga para fora, a fim de que não quer cometer mais, não quer repetir mais aquele erro, esse pecado, você vai alcançar a misericórdia de Deus e Deus há de te ajudar, há de te libertar para você não voltar a cair no mesmo erro, a cair no mesmo pecado. Isso fala de humildade, sinceridade, transparência, ousadia, coragem, né, que está ligado à coragem. Essa é a reflexão que eu quero trazer, porque vendo esse caso, o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque nós não estamos aqui nem mesmo para crucificar aquele que comete, mas também nós não estamos aqui para encobertar o que ele cometeu. Isso serve para exemplos gerais. Nós estamos aqui para cooperar para que a transgressão fique encoberta. Nós estamos aqui para cooperar com que o indivíduo deixe de assumir a sua responsabilidade e arcar com as consequências. E isso me pegou, porque embora Deus é misericordioso e sua misericórdia dura para sempre, a depender da minha atitude, da minha escolha, eu posso estar experimentando a misericórdia dele ou não experimentando. Isso é muito forte. Agora, quando a pessoa decide não confessar, quando a pessoa decide ela ficar com a transgressão, o pecado encoberto, além dela não estará prosperando, ela estará num lugar de orgulho, de dureza, aonde que diz que em Salmos, e se não foge da minha memória, mas está nas Escrituras, no livro de Tiago, diz que Deus é contra os orgulhosos. Ou seja, se ele é contra, ele não estará a favor. Ele não estará agindo, não estará liberando, manifestando a sua misericórdia pela dureza, o orgulho do coração da pessoa não reconhecer sua transgressão e não a confessar. E eu vou dizer algo, voltando em Provérbios, agora 15:13, vai dizer assim, ó: uma pessoa que decide confessar a sua transgressão, decide abandonar, ela experimentará a misericórdia de Deus, e mesmo com as consequências muitas vezes difíceis de enfrentar, mesmo com julgamentos alheios, mesmo com discriminação, rejeição, ela vai experimentar a misericórdia do Senhor, que é uma misericórdia que está relacionada à eternidade. E logo, mais adiante, ela estará testemunhando da sua mudança. Provérbios 15:13 vai dizer: o coração alegre embeleza o rosto. Quando eu confesso a transgressão cometida, eu experimento a misericórdia, e meu rosto será embelezado, e meu coração se alegrará com o agir de Deus na minha vida. Agora, aquele que não confessa, que encoberta a transgressão, além de não experimentar misericórdia, vai experimentar o lado B de Provérbios 15:13, que vai dizer: mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O pecado, a transgressão, ela quer fazer com que o espírito se abata. Mas a misericórdia de Deus, quando o indivíduo assume a sua responsabilidade, confessa, reconhece e confessa, vai fazer com que o seu coração se alegra. E o seu rosto fica formoso.
Que Deus te abençoe.